Bom dia, nós somos o Grupo 1 e hoje vamos apresentar o nosso projeto final de TCC, que possui como tema desenvolvimento de copos plásticos biodegradáveis a partir de uma blenda constituída de amido de milho e acetato de celulose extraído da casca de arroz. O grupo possui como membros Bárbara Oliva, Emanuele Silva, Isaías Souza, Lívia Neves e Vitória Santos. Possui como orientadoras as professoras Thais Tassiano e Aline Ramos. A história do plástico teve início em 1860, quando Alexander Parker, que era químico e inventor inglês, iniciou estudos com nitrato de celulose, que mais tarde foi nomeada como parquesina. E ela era usada por conta de suas propriedades, que eram a resistência à água, flexibilidade, sem brilho e aderência à pintura. Em 1862, em razão da Grande Exposição de Londres, Parker apresentou aquilo que podemos chamar e considerar também como o antecessor da matéria plástica. E no ano seguinte, John Hitchens, que era um inventor estadunidense, soube de um concurso em Nova York, cuja proposta principal era produzir um material que substituísse o marfim. Então, no ano de 1870, Hitchens obteve sucesso produzindo a primeira matéria plástica. E ainda neste mesmo ano foi inaugurada a primeira fábrica de matéria plástica, que foi nomeada Celluloid Manufacturing Company. No ano de 1920, Hermann Staudinger, que era um químico alemão, deu início a estudos teóricos de estrutura e propriedade dos polímeros naturais e sintéticos. E ele também, com seus estudos, queria provar que os plásticos não eram compostos de anéis de moléculas ligados, mas sim de longas cadeias formadas a partir de moléculas menores, por meio de uma polimerização. Mas as suas teorias não foram aceitas pelos químicos da época e essa discussão se estendeu pelo resto dos anos 20. E por fim, em 1949 foi inaugurada em São Paulo a primeira fábrica de plástico chamada Bacol S.A. E a partir disso não demorou muito para que o plástico fosse algo essencial na vida das pessoas, já que o plástico substitui com vantagens uma série de materiais utilizados pelos homens há centenas de anos, como vidro, metais, madeiras, além de possibilitar também o acesso de bens de consumo pela população de baixa renda. Bom, a aplicação do plástico é algo muito abrangente por conta de sua versatilidade, servindo para a estocagem de alimentos, brinquedos, escovas, bijuterias, utensílios de cozinha, peças de eletrônicos, entre outros. O que pouca gente sabe é que o plástico demora cerca de 400 anos para se decompor, trazendo impactos negativos para o meio ambiente, pois junto com outros tipos de lixo, o plástico pode prejudicar o solo, entupir bueiros, causar enchentes e até desabrigar a população mais pobre, uma vez que ele é descartado irresponsavelmente. E isso sem falar no impacto do plástico na vida marinha. Estima-se que a cada ano morrem cerca de 100 mil animais marinhos devido ao plástico presente no oceano. Isso ocorre porque o plástico sofre mudanças a partir de influentes externos, como altas temperaturas, sol, diferentes níveis de oxigênio, energia das ondas, e então o plástico se despedaça e passa a possuir aspecto e aparência de um alimento para os animais marinhos, que ao ingerirem este plástico morrem de asfixia ou de fome, já que a ingestão desse plástico pode embargar o aparelho digestivo. E estima-se também que no ano de 2050 a produção de plástico pode chegar a 33 bilhões de toneladas, o que é um número muito alto e muito preocupante. Bom, e existe também um projeto de lei que diz que fica proibido o fornecimento de objetos plásticos para clientes e também diz que no lugar desses produtos podem ser oferecidos com a mesma função, porém feitos com materiais biodegradáveis. Utilizamos como método a revisão sistemática da literatura, onde foi consultados no Google Acadêmico, Cielo e periódico Capes, onde selecionamos 10 artigos entre 2010 e 2020 em português, e os termos utilizados foram acetato de celulose obtenção, compósitos biodegradáveis de amido e blendas biodegradáveis de amido e celulose. A busca resultou num total de 4.467 documentos, e a seleção dos documentos a serem lidos se deu inicialmente pela análise do título e posteriormente do resumo. Passando agora para os resultados de discussões, abordaremos primeiramente o acetato de celulose. O acetato de celulose, segundo Botaro, é o éster orgânico mais importante produzido a partir da celulose, e seu meio de produção se dá principalmente pela acetilação. A acetilação ocorre num meio reacional, no qual é adicionado ácido acético e anidrido acético, e é usado um catalisador, que pode ser tanto o ácido sulfúrico como o perclórico, assim como mostrado na imagem, no qual a estrutura da celulose possui a adição de ácido acético e anidrido acético, e depois resulta na estrutura do acetato de celulose completo. A acetilação pode se dar tanto de forma homogênea como heterogênea.
A forma homogênea de acetilação se dá quando há uma mudança na estrutura fibrosa da celulose, enquanto que a heterogênea não ocorre essa mudança por causa de um uso de um agente não inchante, como o tolueno. O estudo dos resultados baseou-se principalmente na pesquisa de diferentes métodos e no uso de diferentes resíduos lignocelulósicos, dos quais foram selecionados o caroço da manga, a casca de arroz e o bagaço da cana-de-açúcar. Para o caroço da manga e a casca de arroz, foi promulgado o mesmo teste proposto por Meller em 2007, no qual foi feita uma acetilação homogênea em cada uma das substâncias que foram previamente purificadas por um método proposto por Rodrigues Filhos. Cada uma apresentou uma porcentagem diferente de rendimento. O caroço da manga apresentou 60% de rendimento, enquanto que a casca de arroz apresentou 90,3%. Ainda que haja uma diferença considerável entre os valores, ambos os valores mostraram-se satisfatórios e conseguiram ser aproveitados nos seus usos por meio de cada artigo. Já o bagaço da cana foi proposto por um outro método, foi promulgado por Silva em 2011, no qual foi feita da mesma forma a acetilação homogênea, só que dessa vez previamente feita uma poupação sódica do bagaço. O rendimento foi de 70% e, como já dito antes, ainda que haja uma diferença com os outros valores, da mesma forma o valor se mostrou satisfatório e foi bem usado no artigo proposto. O amido é um carboidrato polissacarídeo de reserva energética dos vegetais, constituído basicamente por dois homopolímeros da D-glicose, a amilose e a amilopectina, e a sua extração a nível comercial se dá por cereais, tubérculos e raízes. Devido à sua abundância e baixo custo, o amido vem sendo muito pesquisado para substituir os polímeros convencionais. Entretanto, devido a algumas de suas propriedades mecânicas, seu uso sozinho não é viável, e a partir daí surge a alternativa dos compósitos, onde há a junção de dois materiais diferentes buscando obter novas propriedades. Os 3 estudos analisados buscaram produzir os compósitos a partir do amido de mandioca e diversos resíduos da agroindústria, tendo sido a moldagem no primeiro estudo por termoformagem e nos demais por extrusão. Dentre os resultados obtidos, podemos destacar no terceiro estudo que quanto mais fibras presentes na composição, menos denso se tornava o material obtido. E a adição das fibras também auxiliou na biodegradabilidade, tendo os compósitos com mais fibras na composição apresentado sinais de degradação, como perda de massa e mudança na coloração, num menor período de tempo. Já no segundo estudo, podemos destacar que a adição das fibras ocasionou um menor valor de luminosidade, devido aos compósitos adquirirem colorações como amarelada ou avermelhada. Já no primeiro estudo, observou-se que em alta umidade os compósitos perderam as suas propriedades mecânicas. Isso se dá devido ao caráter polar dos polissacarídeos presentes nas fibras. Isso faz com que os compósitos tenham uma capacidade de absorção de água. Então, vê-se como uma perspectiva futura utilizar os compósitos para armazenar produtos que tenham baixa umidade ou baixa exsudação, e eles podem auxiliar até mesmo no tempo de vida de prateleira do produto, já que os compósitos iriam reter líquidos e dificultar a proliferação de micro-organismos. Bom, quando se faz a junção do amido com acetate de celulose, se obtém uma blenda polimérica. As blendas poliméricas se caracterizam por serem formadas a partir da junção de diferentes polímeros. Possui como finalidade adquirir novas características ao produto final, principalmente de configurações mecânicas. Elas são divididas em 3 categorias, que são as blendas miscíveis, que possuem apenas uma fase em sua composição, as immiscíveis, que possuem separação de fase, e as compatibilizadas, que são blendas immiscíveis, mas possuem uma forte interação química. Bom, começando agora com alguns estudos realizados com o uso de blendas, eu começo com o de Silvério, que promoveu a criação de uma blenda de poliálcool vinílico e nanocristais de celulose. Nesse trabalho, nós vamos ressaltar o teste de resistência à tração. Falando sobre as especificidades desse teste, nós temos o equipamento que está descrito na imagem. Bom, as amostras elas são alocadas entre essas duas peças, fazendo-se uma força axial para verificar a deformação. Bom, as dimensões da amostra são de 30 micrômetros de espessura, 7 mm de largura e 30 mm de comprimento. A célula de carga que foi utilizada tem um valor de 100 kg/força. Os SEDs eles foram realizados em quintuplicata. Bom, a finalidade do teste de tração é assegurar que houve um incremento nas propriedades mecânicas da blenda, como eu havia falado no começo, que é um dos principais objetivos das blendas. Bom, analisando agora o gráfico obtido,
temos que as blendas que continham 3, 6 e 9% apresentam uma maior resistência à tração do que comparado à amostra controle. Respectivamente, essa resistência aumentou em 49,5%, 95,6% e 140,2%. Observando agora a blenda constituída de policaprolactona com acetato de celulose feita por Barry, analisaremos o teste de resistência à tração na ruptura. As especificidades do teste são a utilização do equipamento que está descrito na imagem, as dimensões elas são delimitadas pela norma que está apresentada, que contém todas as condições para o teste. A célula de carga que foi utilizada foi de 20 kg/força. Os testes eles foram realizados em quintuplicata. Analisando agora os resultados, nós vemos que a blenda que contém 20% de policaprolactona e 80% de acetato de celulose apresenta um aumento de 330% na resistência à tração em comparação com a amostra que contém somente o PCl puro. Bom, observando agora a blenda composta por amido termoplástico, pectina e nanofibras de celulose, feita por Moreira, fazendo a análise do teste de propriedades mecânicas sob tração, no qual foi utilizado o equipamento que está apresentado na imagem, as dimensões foram delimitadas pela norma apresentada, que contém todas as condições relativas ao teste. A célula de carga que foi utilizada foi de 50 kg/força, e os testes eles foram realizados em triplicata. Bom, analisando agora o gráfico obtido, nós temos que as blendas que contêm as nanofibras apresentam uma menor deformação nos valores mais altos de tensão em comparação com as blendas que não possuem as nanofibras. Analisando agora os resultados, nós temos que um aumento de resistência à tração na ordem de 150%, um aumento de rigidez na ordem de 350%, e os melhores resultados eles são obtidos nas blendas que possuem 5 e 15% de nanofibra de celulose. A revisão de teses e artigos científicos permitiu sistematizar informações quanto à obtenção do acetato de celulose a partir do resíduo, comprovando seu rendimento e viabilidade, principalmente no âmbito ecológico, já que apresentam alternativas sustentáveis para sua produção, além de destinar resíduos considerados inúteis a um fim proveitoso e sustentável. Permitiu também evidenciar a eficácia dos compósitos por meio da junção do amido e resíduos da agroindústrias, que resultam em características aprimoradas. Logo, em um contexto industrial, é necessário um estudo aprofundado dos compósitos, já que diferentes resíduos atribuem diferentes propriedades. Outro sim proporcionou concluir que é possível a mistura de diferentes polímeros para aquisição de novas características. E o acetato de celulose apresentou resistência à blenda e, quando em pequenas proporções, o acetato de celulose não interfere no tempo de biodegradação. E, a partir desses resultados, fundamenta-se o nosso projeto, em que visamos a produção de um copo biodegradável a partir da obtenção do acetato de celulose e a partir da casca do arroz. Essa etapa, inclusive, foi projetada em uma instrução de trabalho. Com a junção do acetato de celulose obtido e o amido de milho comercial, formam uma blenda, sendo o acetato um agente de reforço para o amido. Com a blenda já formada, a moldagem do copo se dá por termoformagem, com posteriores testes de caracterização para confirmar a sua viabilidade. E por fim, primeiramente queremos agradecer a Deus que tanto nos abençoou durante esse caminho. Agradecemos a nossa família e amigos próximos, as nossas professoras orientadoras Thaís e Aline, que tanto nos incentivaram durante todo esse período do curso, e a todos os professores, a instituição Etequima Agostina e a todos que de alguma forma, indireta ou indiretamente, participaram da realização desse projeto. Bom, essas são as nossas referências. Agradecemos a sua atenção.